Ouvi falar que o intensivo termina terça-feira. Que pena. Estou pensando em prorrogar mais uma semana. Irmãos e Mateus, eu vou explicar agora. Hoje eu vou terminar a matéria sobre as leis do conhecimento da palavra. E vou também falar sobre obediência e submissão, né? Essa aula agora, daqui a pouco, vai ser sobre submissão, né? Então, estamos aí na reta final, temos que resumir muita coisa, né? Hoje é quinta-feira e eu estou ocupando o máximo de tempo que eu posso, né? Assim, para fisicamente poder ajudar vocês. Bom, Mateus 24. Eu não vou propriamente... O ideal seria dar uma aula sobre Mateus 24. Mas como o tempo está se fechando, vamos ler o senhor vai responder 3 perguntas dos apóstolos quando eles saem de Jerusalém e vão para o Getsêmani. Essas perguntas estão no versículo 3. Eu não vou ler, não precisa agora, não é o caso, né? No 5 ele fala, virão muitos meu nome e tal. No 6 ele fala guerras, rumor de guerras, né? É exatamente o que está agora. Nós estamos hoje aqui no 6, profeticamente, né? Rumores de guerra, né? Mas eu quero trazer um ensino para vocês. Seria bom que eu vou pôr para gravar aqui no meu celular, porque vai servir de material para o pessoal ali, né? E então aqui está assim, ó. Está gravando aquela câmera e essa câmera aqui está gravando o áudio e o vídeo. Depois a gente só tirar de lá. Então não precisa. Está gravando bem gravadinho. Tá ok. O aparelhinho ele concorre com o espaço daqui. Concorre um pouquinho. Mas tá bom, está ajudando muito. Aqui não ficou bom não. Verso 7, Mateus 24. Porquanto se levantará nação contra nação
e reino contra reino. Só essa expressão aqui que eu quero ler agora. Eu venho pensando, irmãos, já tem algum tempo, porque isso aqui ainda não aconteceu. Nação contra nação, reino contra reino. Por quê? Nação contra nação, reino contra reino, é a terceira guerra. Terceira Guerra Mundial, né? E por que a Terceira Guerra ainda não começou? Então, eu vou responder isso. Por que a Terceira Guerra não começou? Eu estava buscando respostas do Senhor, e essa noite o Senhor me respondeu. Aqui essa folha tem várias, passam 7 folhinhas dessa. E eu escrevi aqui, não deu tempo de passar para o caderno ainda. Porque é urgente responder para vocês o que o Senhor me ensinou sobre isso, né? Eu preciso do ventilador. Então, irmãos, foram, presta atenção, 3 guerras mundiais havidas nos tempos modernos. A primeira, 1914 a 1918, né? A segunda, a Segunda Guerra Mundial foi de 1939 até 45. Está soltando aqui, hein? Aí, ó. Não, não posso tirar, não. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Prende lá com aquele borrachinho que você tem, aquele. Coloca. Não vai sair mais. Vai sair. Alô? Tá muito molhado. É porque eu suei agora, aquele suor. Vai pegar um Aqui, lençol. aqui, ó. Não, esse passa rápido. Pode enxugar aí. Deixa eu dar uma... Tira outra aí. Só retocando a maquiagem, pessoal. Alô? Eu creio que vai dar agora. Então, irmãos, a Primeira Guerra Mundial termina em 1918. A Segunda, 39 a 45. 1939, 1945. A terceira é a que vai acontecer agora. A Terceira Guerra será nuclear, né? Ela não vai começar nuclear, mas ela será nuclear, né? Ou talvez distanciar um pouquinho só ali o ventilador me ajudaria. Desculpe, irmãos,
essas interrupções e tal, né? Estamos com o secretário aqui. Então, irmãos, a Primeira Guerra, qual o motivo dela? Segunda vinda, a restauração de Israel na terra dele. A Segunda Guerra, a restauração de Israel na sua terra. Terceira Guerra, que vai acontecer agora, restauração de Israel na sua terra. Então, Israel foi o centro das 3 guerras mundiais. Já foram duas, agora a terceira, Israel será, né, o centro, né, da terceira guerra. Muito bem, mas a pergunta é reino contra reino, nação contra nação. Por que não aconteceu ainda? Tem alguma coisa aí. Já poderia ter acontecido, entendeu? Mas, eu não vi aqui, ó. Ô, Walter, aqueles textos de Êxodo, eu precisava, Êxodo 2, que fala dos gemidos e tal. Eu anotei num papel, não sei onde eu coloquei. Está aqui, ó. Êxodo 2, 24. Isso, está aqui. Então, irmãos, vamos lá. Eu deveria ter tempo para explicar por que a Primeira Guerra foi importante para levar Israel para sua terra. A segunda, né, foi do Holocausto, né, onde 6 milhões de judeus morreram. A segunda, né? E a terceira, sempre Israel estará no centro, né? Então, o que está acontecendo agora em Israel pode ser o começo, mas ainda não tem características suficientes para dizer que é o começo da Terceira Guerra, né? Mas tudo indica que ela vai se alastrar, né? Tudo indica, né? Vamos ver, pode ser. Mas por que não aconteceu ainda? Eu vou responder essa pergunta que eu fiz para mim mesmo, né? Primeiro, o Senhor só virá se a gente orar pela vinda dele. Então, primeiro ponto, o tempo já passou, nós já estamos na prorrogação do jogo, ele ainda não veio. Vou explicar isso para vocês, porque nós não estamos ainda orando o suficiente, né? Não estamos aqui em... Importante esse texto, 2 Timóteo, capítulo 4, né? No versículo 8, quem vai fazer a leitura é você, bispo? Pode ler, 2 Timóteo 4, 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu quero chamar a atenção para essa frase. Todos quantos amam a sua vinda. Se eu amo a vinda dele,
eu vou orar para que ele venha, porque ele é o noivo, né? É o noivo, eu sou a noiva, né? Então, parece que a noiva não está querendo muito que ele venha agora. Vamos examinar bem esse ponto, né? Examinar bem esse ponto aqui. Por quê, né? Porque ele não veio ainda, porque a noiva está esperando, né? Eu coloquei assim, ó, nada acontecerá sem as nossas orações intensas pela paz em Jerusalém. Não é uma oração qualquer. No Salmo 126 está lá, né? Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, né? Então, nós estamos, irmãos, num momento em que uma das principais orações é pela paz em Jerusalém, né? Por quê? Quando vai haver paz em Jerusalém? Não é agora. Agora começa a Terceira Guerra. Então, não é agora. Mas a oração é válida como nunca. Por quê? Porque hoje Israel tem 22 mil quilômetros quadrados. Não está muito alto, está tudo bem? O som está legal? Tá bom? Ok. Então, irmãos, Israel hoje é um país pequenininho. Israel ocupa 2% hoje das terras que o Senhor entregou para Abraão. 2%. 22 mil metros quadrados. Sendo que o que está prometido são 2 milhões, eu estou dando números redondos, 2 milhões e 300 mil quilômetros quadrados. Olha só, é um país grande, um país vai lá do rio do Egito, ali é um afluente do rio Eufrates, ali, Eufrates não, do Nilo, é um afluente do Nilo lá no sul, vai até o rio Eufrates, que é um dos rios do Éden, né? Então, aquela distância é longa, ali deve ter perto de 1.000 quilômetros, aquilo ali, ou mais, perto de 1.000 quilômetros. Então, irmãos, a nossa oração pela paz em Jerusalém vai levar à Terceira Guerra Mundial, porque ela é necessária, por várias razões. Primeiro, juízo sobre as nações, todas as nações, né? Juízo sobre todas as nações. Então, juízo, um acerto de contas do Senhor contra todas as nações da terra. Então, irmãos, isso vai acontecer debaixo de guerras, morte, milhões de pessoas. Milhões vão morrer agora, mas é necessário. E quando começa isso? Ore pela paz de Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém. Irmãos, é um mandamento. Orar pela paz de Jerusalém é um mandamento. Ele está dizendo, olha, seria bom que vocês orassem, eu aconselho, não. Ele está mandando. Orar está mandando, está no imperativo, está no verbo imperativo. Então, orar é para orar. Então, isso, aqui, ó, por exemplo, quem aqui hoje já orou pela paz em Jerusalém? Levanta a mão. Tem algumas pessoas, uns 4 ou 5 levantaram a mão.
a gente esquece. A gente esquece. Eu também às vezes esqueço. Mas quando eu lembro, eu oro, eu creio que eu oro todo dia, eu oro muito mais de uma vez. Eu oro mais de uma vez, mas eu também esqueço. Olha, eu não orei. Eu acho que eu estava orando, mas eu não orei pela paz de Jerusalém. Eu não orei. Então, ore, acostume-se a orar pela paz em Jerusalém. Então, esse é um problema sério da igreja. É muito sério, porque se eu não orar pela paz, não vai ter paz. Entendeu? Não vai ter paz se eu não orar pela paz. Então, irmãos, é necessário que eu me lembre de Jerusalém. E ore por Jerusalém. Ore pelas autoridades, ore para que... Eu não estou falando para o Netanyahu fazer paz lá com o Hamas. Não é o caso, não vai ter paz. Ele não tem paz, não tem jeito. É guerra mesmo, é morte. Um tem que matar o outro. Então, é muita morte. Jerusalém será Israel será a sepultura. A sepultura, por exemplo, do exército da Rússia. Será a sepultura. Então, quando terminar a grande tribulação, toda a área de 2.300.000 quilômetros já estará na mão de Israel. Né? E o Netanyahu, ele é um estadista, não é só um governante. Ele declarou recentemente, irmãos, que ele só vai passar o governo para o Messias. Ele é corajoso, né? Então, orem pela paz de Jerusalém. Agora, a outra coisa que eu noto, irmãos, que eu escrevi aqui, porque não começou a Terceira Guerra. Interessante, nós estamos orando para que haja morte, para que haja guerra. Que coisa, mas está certo? É juízo. Juízo. A dispensação da graça de Deus já terminou. Só falta o arrebatamento. Essa vara da graça de Deus já foi quebrada. Então agora, irmãos, nós precisamos nos dispor, né, a amar a vinda do Senhor. Amar a vinda do Senhor. Né? Como está aqui em 1 Timóteo, 2 Timóteo. Amar a vinda do Senhor. Né? Então, a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Né? Lê de novo, por favor, esse versículo, por favor, o bispo. Veio para mim. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Se você ama, você ora, você busca, você vai para os confins da terra, você ora por Jerusalém, você se envolve. O que o Senhor está esperando é que nós, como igreja, nos envolvamos profundamente com a segunda vinda, entendeu? Então, esse amor, aos que amam a sua vinda, olha que coisa tremenda isso. Se você ama a segunda vinda, você vai orar pela paz em Jerusalém, etc, etc. Você vai buscar o arrebatamento. Senhor, eu quero, por qualquer preço eu quero pagar. Você está disposto? Pagar qualquer preço para ser arrebatado? Então, fala comigo. Se você quiser falar,
Senão não fale. Porque esse é meu voto. Eu estou disposto a pagar qualquer preço para ser arrebatado. Em nome daquele que amamos. Amém. Essa oração está registrada no céu. Né? Então, eu sei que vocês são sinceros, e eu penso que a maioria aqui fez a oração. Né? Então, um profundo amor, né, pela vinda dele. Né? Agora, entenda uma coisa, irmãos. Nós estamos no comando. Nós é quem vamos decidir. A igreja hoje é que vai decidir. Porque ele pode não vir agora. Ele pode demorar mais. Eu vou explicar isso melhor para você entender. Né? Isso que eu já falei, fazem muitos dias que eu estou procurando o Senhor para que Ele me explique por que a Terceira Guerra Mundial ainda não começou. Né? Então, nesse caso, eu escrevi assim, ó, estamos retendo o Senhor lá em cima. Olha o que nós estamos fazendo. A igreja está fazendo. Ele vai ficar lá. Estão retendo ele lá em cima, irmãos. Isso é grave. Isso é um tema, assim, aqui em Oséias 5, vamos analisar isso. Oséias 5,15. Lê só o 15 por enquanto. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Olha aqui, irmãos. Irei, ele veio, voltarei para o meu lugar, ele voltou. Até o que, bispo? O que vai acontecer? Até que se reconheçam os culpados e busquem a minha face. Isso. Até que. Então, prepare-se para o pior. Prepare-se. Porque ele está nos conduzindo agora a um momento em que nós vamos clamar, gritar, chorar, jejuar pela segunda vinda. Esse é o processo bíblico. Irei e voltarei para o meu lugar até que busque a minha face. Até que de fato nós possamos amar a segunda vinda, né? Buscar a face dele. Né? Entendeu? Então, essa palavra, irmãos, eu recebi ela essa noite e falei, não posso, eu preciso conversar com o pessoal lá. Né? E vamos divulgar isso amplamente, viu? Nós estamos hoje já indo a milhões de pessoas no mundo, anunciando a segunda vinda. Né? Estamos num programa de como é que fala? Inteligência artificial. Pois é, através da inteligência artificial, o Walter trabalha nisso. O que você está fazendo? Como é que é, Walter? Então, através da inteligência artificial, o Walter está fazendo, ele e o Neto, fazendo dublagem de muitas línguas. Já está em torno de umas 30 línguas, mais ou menos. Mas, 38.
38 línguas, né? Já tem. Então, mensagens estão chegando já a milhões de pessoas. 110 países já receberam a mensagem. Olha só, da segunda vinda, né? Então, faz a dublagem, todo um processo, né? Estamos investindo dinheiro nisso, entendeu? Estamos investindo dinheiro e já gastamos um bom dinheiro investindo para que ele venha, para anunciar. Estamos gritando o mais alto possível, né? Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados. Eu vou pedir para você baixar a cabeça um pouquinho e pensar se você tem alguma culpa nisso. Faça uma oração agora. Pense diante do Senhor se eventualmente você ainda tem alguma culpa nisso. Será que tem? Será que de alguma forma você é culpado? O que não é confessado, o sangue não cobre. Confesse para o Senhor agora. Porque, na verdade, todos nós somos culpados. Temos algum nível de culpa, porque Ele não voltou ainda, não é? Nós temos algum nível de culpa. Faça oração pedindo perdão ao Senhor agora. Obrigado, Senhor, por um grupo de irmãos, irmãs que estão aqui, alguns com lágrimas, clamando pela vinda do Senhor e pedindo perdão porque o Senhor ainda não veio. Eu também te peço perdão, Senhor. Eu tenho me ocupado com tantas coisas e não tenho orado o suficiente pela vinda do Senhor. Me perdoe, Senhor. Em nome daquele que amamos, daquele que foi pendurado numa cruz, daquele que foi sepultado, mas não ficou na sepultura. E hoje reina eternamente. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor. Amém. Então, irmãos, olhem para mim. Vamos entender o verso 15. Veja bem, lê de novo, bispo, por favor. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Ok. Somos culpados. Então, estamos buscando a face do Senhor, né? Agora pula para o capítulo 6, versículo 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Olha só. Vinde, tornemos, lê de novo. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Isso é que vai acontecer agora com a igreja que vai ser arrebatada, com a igreja de um modo geral. A igreja começa a passar por um momento muito difícil no mundo. Está ali a pastora Zenilda, ela tem passado por situações lá muito perigosas, né? Então, o Prakash, nosso representante lá também, a mesma coisa, né?
o mundo está se fechando para o Evangelho cada vez mais. Nós temos essa experiência ao vivo. Cada dia o visto para morar nas nações está mais difícil conseguir, né? Cada dia mais, especialmente confins da terra, não é? Então, agora, ele fez a ferida. O que vai acontecer agora? Verso 2. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Olha aqui, irmãos. Prepare-se, por favor. Momentos difíceis, de lutas, viu? Momentos de perdas, momentos de tristezas. Nós estamos agora em diante, estamos sendo exprimidos. É hora de praticar a justiça, porque a coroa que Paulo recebeu foi a coroa da justiça, e essa coroa está prometida para você, para cada um de nós, se amarmos a vinda dele, né? Então vai chegar um momento, irmãos, preste atenção. Eu não sou profeta, eu estou estudando a Bíblia com vocês. Eu sou um mestre, não sou profeta. Então, a Bíblia está dizendo que a coisa vai apertar. Por quê? Lê o verso 2 novamente, só o 2. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Ora, depois de 2 dias, aqui, irmãos, está se referindo a um dia como 1000 anos. Pedro fala sobre isso, a Bíblia fala sobre isso. Um dia como 1000 anos. Então, depois de 2000 anos, estamos no ano 2024, né? Então, estamos no terceiro milênio. No terceiro milênio. 2000 anos depois do nascimento dele já se passaram. 2000 anos. Há estatísticas, estudo, há calendários um pouquinho diferentes, mas os números indicam que, de fato, agora são 2000 anos. Né? Tenho estudado isso bastante. Né? Então, irmãos, alguém cuida da criança aí, por favor? Então, irmãos, 2 dias, 2000 anos, né? O que vai acontecer? Depois de 2000 anos, ele nos revigorará. Então, chegou o momento em que ele vai nos derrubar e vai nos revigorar. Momentos difíceis, prepare-se para momentos difíceis, talvez até na área de colocar comida na mesa. Talvez você não vai ter comida naquele dia para comer. Mas se nós orarmos de verdade, ele vai nos revigorar, vai nos levantar. E aqui está falando também de Israel, mas vale plenamente aqui o texto para a igreja. Então vai nos revigorar depois de 2000 anos. Então, irmãos, ele vai nos conduzir,
nós passamos por uma tempestade muito grande. Agora, o arrebatamento acontece, ou na tempestade, o arrebatamento vai acontecer, né? Então, lê de novo o 3. Conheçamos e prossigamos. Perdão, lê o 2 e o 3 juntos. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará, e viveremos diante dele. Isso. Então, está nessa fase agora o 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Isso seria lindo. Você vê, por um lado vai ter o juízo, mas agora a misericórdia. O Senhor é assim, entendeu? Um dia, no ano passado, em fevereiro agora vai fazer 1 ano, eu estava no aeroporto de Bangkok. E o Senhor veio e falou comigo. Tinha muita gente, mas ele não veio pessoalmente. Ele falou com o seu espírito no meu espírito. E ele falou assim, olha o que ele falou. Você não fez o que eu mandei. Você não fez o que eu mandei. Irmãos, tinha um irmão comigo, eu geralmente não gosto de viajar sozinho. Aliás, até gosto, mas o pessoal não quer deixar eu viajar sozinho mais, né? Então, eu levo alguém comigo. Então, o irmão que estava comigo, o Eliezer, ele estava perto. Cuidado com o juízo dele. Cuidado. Ele me deu assim, aquela voz, você não fez. Irmão, foi tão forte que eu tive medo. Eu tive muito medo. Eu ia cair no chão. Porque perdeu perna, tudo, acabou. Mas ele não deixou. Tinha muita gente lá no aeroporto naquela hora. E assim, muita gente, se eu caísse, um idoso cair ali, ia dar uma situação, põe na ambulância, e não sei o quê, o senhor não permitiu. Aí eu ia chorar, o senhor não deixou. Nem chorar ele não deixou. E ele foi mostrando por quê. É por causa do meu chamado é avisar a segunda vinda. João Batista anunciou a primeira, ele me escolheu para anunciar a segunda vinda. Então, irmãos, o chamado eu não estava cumprindo corretamente. Eu fiquei pálido. Diz o Elias, fiquei pálido e a minha boca caiu, ficou assim. Fui andando devagar, foi melhorando um pouquinho. Eu falei, Eliezer, me leva aí para tomar uma água, alguma coisa, um refrigerante, um suco. Refrigerante eu não tomo. Tomar um suco, uma água. Assim, uns 70 metros diante tinha ali uma lanchonete. Nós sentamos lá na lanchonete. Para você conhecer a natureza do Senhor. No terceiro dia nos revigorará. É a natureza dele, irmãos. Quando nós sentamos, que eu geralmente tomo nessa hora um suco de laranja, eu pedi, o suco veio, comecei a tomar, o senhor veio de novo. Só que ele, sabe o que ele falou comigo? Meu filho, eu te amo. Uma voz mansa veio, irmãos, sabe? Ele falou assim, meu filho, você é muito conhecido no céu. E falou algumas frases mansas. Sabe, o coração, ele é assim. Ele bate, mas acho que ele arrepende porque bateu. Não, ele não é de arrepender, não é isso, né? Então, eu estou contando uma experiência por causa do texto aqui, né? Então, irmãos,
No verso 3, vamos lá, verso 3, Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Pois é. Então, agora vem o consolo. Ele fez a ferida, ele ligou a ferida. Agora vem o consolo, né? Como a alva, sua vinda é certa. Ele virá como chuva serôdia que rega a terra. Então, irmãos, nós já estamos, portanto, no terceiro milênio. Já está caminhando 24 anos do terceiro milênio. Ele já deveria ter vindo. Ele deveria ter vindo no começo do segundo milênio, né? Porque o que aconteceu com nosso Senhor, abra comigo aqui para Mateus, capítulo 28. Não, ainda não. Abra para Êxodo. Êxodo capítulo 19. Deixa eu ver uma coisa aqui. Êxodo 19. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa. Olha como é a promessa. Olha aqui, ó. Tem um princípio de entendimento a respeito das profecias do Velho Testamento, que é o seguinte: o que acontece com Israel no natural, acontece com a igreja no espiritual. Isso é uma regra de conhecimento e interpretação do Velho Testamento em relação a Israel, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos uma figura do arrebatamento de Israel, do povo judeu. O povo judeu não vai ser arrebatado, não vai. Então aqui tem essa visão, aqui, né? Então essa visão, aqui está no natural, e aconteceu do jeito que está aqui, como está aqui. Mas para nós vale no espiritual. Então vamos lá, verso 5, 19:5, Êxodo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Pronto, judeu. Toda a terra ele vai entregar para o judeu. Os judeus vão governar essa terra eternamente. Eternamente, né? Como nação. Como vai ser? Não sei. Não sei. Mas vai ter casamento, vai ter filhos. E isso vai entrar na eternidade. Não está revelado como, muita coisa. Também não vou procurar. E uma regra de escatologia, mas é o seguinte: vá até onde você tem a paz e conhecimento, senão você para. Não tenta inventar. Veja o verso 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel.
O que ele desejou? Que Israel fosse um reino de sacerdotes. Olha só. Veja aqui. Isso aqui, irmãos, é citado no Apocalipse 2 vezes. 1 Pedro fala. 1 Pedro 2:9. Vê aí para mim. Acho que é 2:9. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. 1 Pedro. Eu fiquei pensando em outra coisa que não entendi lá. Deixa eu achar. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio Qual é o real. versículo? 1 Pedro 2:9. Isso. Vós sois raça eleita, nação santa. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pronto. Veja bem. A mesma coisa agora para a igreja. Ele está dizendo que ele quer que eu seja uma nação de sacerdócio eterno. Eles vão ser sacerdotes aqui, mas o sacerdócio eterno é o sacerdócio de Melquisedeque. Ele quer que todos alcancem esse sacerdócio, né? Um reino de sacerdotes. Agora veja bem, vamos resumir aqui. O mais necessário que Josué tinha que fazer, verso 10, leia aí, 19:10, Êxodo. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes. Está vendo? Preste atenção aqui na sequência do entendimento dessa profecia aqui, né? Vai, purifica-o, lava suas vestes. Então, é tempo, irmãos, de purificar, de vivermos em uma profunda purificação, uma profunda santidade. Se não esqueça, você não sobe. Se é uma profunda santidade, você não sobe, ninguém sobe. Impossível, né? Então, vai ao povo, purifica-o. Então, cabe agora a mim como sacerdote, o bispo ali, todos ali, ó, purificar o povo, né? Santificar as igrejas, pregar a santificação. Isso faz parte, pregar santificação, faz parte da segunda vinda, né? Purifica. Agora, interessante aqui, ó, verso 11. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Olha aí. No terceiro dia, no terceiro milênio, ele volta agora. Nós já estamos no terceiro milênio, já mostramos lá em Oséias, né? Já estamos no terceiro milênio, né? No terceiro dia, ele vem. Aqui, ó, aconteceu exatamente o que ele falou em relação ao povo judeu, né? Está aqui, ó. Então, verso 12. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis no seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Ah, sim, é para ficar. Israel não sobe. Israel fica. Nem tente, não tem como. Israel fica, né? Então, vamos por 13. Mãos nenhuma tocará nele, mas Não, será...
13. Mão nenhuma tocará. 13. 19, 13. Êxodo. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado. Pode continuar. Moisés, tendo descido do monte ao povo... Não. O que está acontecendo? 19, 13, pastor. Ué. Não, eu vou ler. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Então, irmãos, a mesma coisa, só que no nosso caso também vai ter trombeta, né? 3 trombetas vão tocar, no nosso caso, né? Até eu falei sobre arrebatamento, eu esqueci de falar da trombeta. Se surgir alguma pergunta e eu tiver tempo, eu vou responder. Veja para mim, agora, o 14, pode ler. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. Isso, santificação novamente. 15. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Interessante. Aquele estudo que já falei para vocês várias vezes, sexo às vésperas de arrebatamento, é baseada nesse versículo aqui, ó. Nesse versículo aqui, né? Vamos continuar. Agora tem o mais importante que eu quero deixar com vocês. 16, pode ler. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clamor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Então, ao amanhecer do terceiro dia, ao amanhecer do terceiro milênio. Guarde isso, irmãos. Ao amanhecer do terceiro milênio, ele vem. Já corre o ano 2024, do terceiro milênio. Mas será que demora tanto para amanhecer assim? Porque 2000 já vai passar 24 anos. Nós estamos cochilando, nós estamos dormindo, e vamos pagar um alto preço por causa disso. Vamos pagar um alto preço por causa disso, irmãos. Os versos anteriores mostram isso muito, muito claramente, né? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês sobre esse ponto, né? Quando o povo ficou cativo no Egito, a profecia dizia, Gênesis 15, que o povo ficaria cativo 400 anos. Só que ficou 415 anos. Perdão, 430 anos. 430 anos o povo ficou cativo. Ué, mas não era só... Não era só... 400 anos? No amanhecer do terceiro dia, a igreja está dormindo. Agora o senhor vai castigar mesmo. Eu precisava do ventilador aqui, mas dá uma caprichadinha aqui para mim, volta, do ventilador. Veja aí para mim, bispo. Êxodo 2, 24. Veja o que aconteceu com o povo. Veja. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Lê de novo. Ouvindo Deus o seu gemido,
lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Só quando ele ouviu o gemido do povo, ele enviou Moisés e o povo foi liberto. Ele está nos conduzindo nesse momento, irmãos. Me ouçam no Instagram, me ouçam no YouTube, especialmente no Instagram, me ouçam. Vocês vão ver a nossa linguagem. Vê para mim 6:5. Prepare-se. 6:5. Êxodo. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Aí ele se lembrou da aliança e foi e libertou o povo. Lamentavelmente, eu percebo que nós estamos nesse lugar de gemer por ele, gemer pela vinda dele, entendeu? Nós estamos nesse lugar, né? Uma das razões que o povo estava tranquilo é porque tinha comida. Estavam fazendo uma cidade para Faraó, construindo uma cidade. Estavam tranquilos. Depois que o povo saiu para o deserto, toda aquela história, eles estavam com saudade das cebolas do Egito. Irmãos, olhem para mim, nosso prato está cheio. Ali, ó, vocês têm carne todo dia. Eu também tenho na minha mesa carne todo dia. Segure, porque isso poderá acabar brevemente, deverá acabar brevemente. Mas nós gostamos desse alimento. Lá em casa tem muitos pratos, tem empregada, põe muitos pratos na mesa, né? Aí vem o tomate, vem não sei o quê. Não, vamos diminuir isso. Já mandei diminuir, sem perder a qualidade do alimento, né? Mas não precisa, sabe? Então, a comida está muito boa. Eu estou na igreja, tem culto todo dia, toda semana. Eu estou dizimando lá, estou bem, o pastor está pregando, um pastor que é uma bênção. Está tudo bem, não está bem, não. Não está bem. Já se passaram 24 anos do terceiro milênio e ele ainda não veio. Irmãos, tudo que acontece, tudo que acontece com os judeus tem um ensino para nós. Eles são, olha aqui comigo em Mateus 28. Mateus 28. Eu não vou comentar ainda não, olha para mim, faça favor, por favor. Tudo que acontece com o Senhor Jesus aconteceu como homem perfeito. Esse é o meu caminho. Eu sou o caminho. Ele falou. Então, ele passou por uma porta estreita, muito estreita, eu também tenho que passar. Se você quiser, você vai passar também por uma porta estreita. De repente ela vai começar a estreitar mais, entendeu? Agora,
todo o seu relacionamento com o Espírito Santo. Ele foi gerado por o Espírito Santo, você tem que ser gerado. Ele foi batizado, você tem que ser batizado pelo Espírito Santo. Você foi batizado pelo Espírito Santo, ele foi, você precisa ser. E assim por diante. São 7 caminhos que ele passou, nós temos que passar. Eu estou encerrando, que o tempo também está acabando aqui. Então, irmãos, agora, ele morreu, 3 dias na sepultura, ressuscitou. Preste atenção no que eu vou mostrar agora. Fique ligado no que eu vou mostrar agora. Tudo que acontece com o Senhor, esse é o caminho da igreja. Ele ressuscitou, irmãos. Olha aqui no 28. Ao findar do sábado. 28:1. Ao findar do sábado. Aqui é o sábado, não é o sábado cerimonial, mas é o sábado mesmo. Ao findar do sábado. Que hora termina o sábado para o judeu? Às 6 da tarde. Às 6 da tarde termina o sábado, começa o domingo para o judeu. É assim que eles tratam o calendário. Então, ao findar do sábado, o que acontece? Ao entrar o primeiro dia da semana, domingo, ok? Ao entrar o terceiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria, eu posso imaginar quem tenha sido essa outra Maria, né? Foram ver o sepulcro. Que hora? Ao terminar o sábado, ao iniciar o domingo, as duas foram lá ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, verso 2, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto tal, está falando do aspecto de como um relâmpago e tal. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos, quando ele ressuscitou. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres que estavam chegando lá, agora, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Olha para mim, irmãos. Ele ressuscita, sobe para Deus, no início do domingo, no início do primeiro dia da semana. Então, no início do terceiro milênio, irmãos, está aqui, ó, já passou da hora. Nós deveríamos ter sido arrebatados já há 24 anos atrás. O arrebatamento já deveria ter acontecido há 24 anos atrás, mas não aconteceu. Por quê? Porque nós não cumprimos. Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados. E busquem a minha face. Então, irmãos, ao amanhecer do terceiro dia, a trombeta tocou. Êxodo 19. Amanheceu o terceiro dia, terceiro milênio, a trombeta não tocou. Porque nós nos calamos a respeito da segunda vinda, nós calamos, né?
Porque estamos construindo a nossa casa, né? E a casa de Deus, ela não é aqui. Mas eu continuo construindo a minha casa, a minha igreja, ampliando, comprando mais, gastando todo o dinheiro, fazendo campanhas, dá seu carro porque precisa comprar um ar-condicionado novo, não sei o quê. Está desse jeito, irmãos. Só que há um reino que não é daqui. O Senhor disse, meu reino não é daqui. Esse é o seu reino, o meu reino. Não é desse mundo. Nosso reino será no terceiro céu, irmãos. Mas nós não queremos que ele volte. A igreja está dizendo, não, fica lá em cima, aqui em cima está muito bom. De certa forma, esse tem sido o nosso discurso. Pode ficar. Eu não quero que o senhor volte, não. A igreja está bem, eu vou lá, estou sendo abençoado, minha mesa está cheia de comida. Por que eu vou querer que ele volte? Eu tenho lutado com todas as minhas forças para que os pastores entendam isso. Essa mensagem agora vai ser divulgada por nosso pessoal que está fazendo esse trabalho de dublagem através da inteligência artificial. Não, talvez a mensagem toda dividida em pedaços, não sei como eles vão fazer. Mas os pastores hoje, irmãos, quando enviam, vou enviar um para a Alemanha, vou enviar para os Estados Unidos, vou enviar para... Não, peraí, irmãos. Confins da terra. Temos que sair desse lugar e ir para confins da terra. E saber que, sem isso, irmãos, eu fico na grande tribulação, né? Temos que edificar a nossa Jerusalém celestial. Tem uma aqui embaixo, pela qual pedimos paz, mas tem uma lá em cima, e temos que edificá-la também, né? Bom, deixa eu ver. Vamos descansar um pouquinho, ir ao banheiro, tomar um café.